Bem, encerramos a semana com esse caso bárbaro, um caso cruel, ou digamos macabro, que aconteceu em Itaperuna, no noroeste do Rio de Janeiro, com um adolescente de 14 anos assumindo ter matado os próprios pais e o irmãozinho dele de 3 anos. Ele, segundo o que ele contou à Polícia Civil, ele usou a arma do pai. O pai tinha um registro chamado CAC, que é a permissão para você ter armas por ser caçador ou colecionador. Ele tinha uma arma em casa. A gente não sabe se ele tinha outras armas também, mas até o presente momento, pelo menos uma arma havia. E esse adolescente pega essa arma no momento em que eles estão dormindo, segundo relatos dele mesmo, a polícia. Enquanto eles estão dormindo, ele atira, mata os pais e o irmãozinho, não poupa nem o irmão, de 3 anos. E não para por aí, ele simplesmente remove os corpos da casa, arrasta esses corpos até a cisterna que fica no quintal, né, na área ali externa da residência, e coloca, né, deposita os corpos na cisterna da casa, onde eles ficam ali por alguns dias dessa semana, até que um tio do menino, um familiar do menino, enfim, parece que o tio, consegue tirar dele essa confissão que ele confirma na polícia. A motivação, ele relata que era por ter iniciado um relacionamento virtual com uma menina, uma conversa através de um jogo online, uma menina que não é do Rio de Janeiro, é do Mato Grosso, acho que da cidade de Boa Água, e ele queria ir lá conhecer essa menina e os pais não deixavam, e que por isso ele planejou todo esse crime. A polícia também descobriu que parece que uma semana antes ele chegou a acessar, pesquisar, houve um acesso ao FGTS do falecido, do pai do menino. Então a polícia ainda vai investigar se de repente a intenção era ficar com esse FGTS, que era cerca de 33 mil reais. Bem, mas o que eu queria compartilhar, estou compartilhando isso com vocês porque eu gostaria da opinião de vocês em relação ao que motiva um garoto de 14 anos em uma família aparentemente normal, no sentido de convivência, de pai, de filho. O que motiva do nada uma criança ter, praticamente uma criança de 14 anos, ter essa atitude tão cruel, tão premeditada, tão fria. E aí eu gostaria de ouvir a opinião de vocês das mais diversas vertentes, sabe? Tanto pelo lado religioso, pelo lado científico, no que se refere às questões psicológicas, psiquiatras, se tem algum profissional. Compartilha com a gente a visão de vocês sobre esse caso. A gente fala de falta de amor na humanidade, a gente fala de que a humanidade está perdida. Então eu gostaria de entender, porque de fato eu trabalho há anos com jornalismo, há anos. Eu comecei com 15 anos de idade, hoje tenho 40, então posso dizer que há 25 anos eu trabalho com comunicação e com notícias. E eu não deixo de me surpreender ainda com casos que a gente cobre, com casos que a gente noticia, que chegam pra gente. E esse é um dos casos que me surpreendeu. Por tudo que há ainda, né, a investigação está em andamento, é tudo muito recente, mas pelos elementos que existem até o presente momento, eu me questiono demais a motivação desse crime. A gente já viu filhos matarem pais aí para ficar com herança, para ficar com dinheiro, mas bens, né, materiais, mas pelo simples fato dos pais não aceitarem que ele viajasse para conhecer uma garota em Mato Grosso. Eu me pego pensando, porque para fazer isso tem que ser muito frio, sabe? A pessoa tem que ser muito fria em relação a sentimento. Seria o que? Uma psicopatia? Enfim, uma influência do mal, levando para o lado religioso. De fato, eu gostaria de ouvir de vocês aqui nos comentários o que vocês acharam desse caso. E mais um detalhe, tá? A coisa foi tão premeditada que ele, na polícia, segundo o delegado que está investigando o caso, ele contou que para conseguir arrastar esses corpos para a cisterna, porque a gente se pegou pensando, um menino de 14 anos, magro, né, não era um garoto forte, conseguir remover 2 corpos de 2 adultos
para dentro de uma cisterna. Como ele fez isso sozinho, ele simplesmente contou que espalhou pela casa ali, pelo percurso que ele ia ter que arrastar os corpos, material de limpeza, detergente, sabão, alguma coisa que tornasse o piso escorregadio para que ele depositasse os corpos ali na cisterna da casa. É muita frieza, gente. É muita frieza, né? Os próprios pais. Então é isso, eu gostaria de ouvir de vocês, porque de fato eu tô aqui tentando, me imaginando todas as possibilidades e não consigo entender até o presente momento o que de fato levou, motivou, como que uma pessoa, como que uma criança consegue planejar, bolar todo um crime como esse, né? Lamentável. Inclusive fica aqui os meus sentimentos aos familiares que têm que lidar com a perda dos familiares e com uma perda em vida praticamente de um menino de 14 anos, porque como que essa família agora vai lidar com esse menino, né, que inclusive vai ser encaminhado para medidas socioeducativas porque é menor de idade. Então é isso, dei a opinião de vocês aqui, de fato gostaria de ler, gostaria de abrir aqui minha mente para tentar entender melhor, né, junto com você o que aconteceu nesse caso tão macabro.